Vou então começar aqui. Sim. Deixa eu puxar isso aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, estamos. Ok. Sim, sim. Bom, meu nome é Caio Portela, eu sou formado em naturologia, atuo em clínica há um pouco mais de 10 anos e tive uma trajetória por esse paradigma de saúde integrativa, né? Até o final do ano passado eu coordenei o curso de naturologia da Universidade de Morumbi, fiquei 5 anos como coordenador e desenvolvi alguns trabalhos relacionados a essa abordagem integral, essa visão integrativa. Eu era professor de uma disciplina chamada Complexidade de Saúde, foi uma disciplina que eu desenvolvi ao longo dos anos lá na universidade, para falar de uma abordagem multidimensional em saúde e que possa dialogar dentro de uma perspectiva mais ampliada do modelo de saúde, né? Deixa eu só ver se eu consigo enxergar vocês aqui, porque eu estou enxergando só a minha aula. Isso aparece. Ah, sim, agora sim. Ótimo. Então, esse ponto, né, um ponto de partida para a gente começar a pensar é um pouco do panorama que a gente tem hoje, né? A gente tem um panorama de fragmentação, né? Eu gosto de pensar que a gente tem uma doença chamada fragmentação do cuidado, que é fruto um pouco de como a gente construiu o conhecimento, dividindo, né, as pessoas, dividindo as disciplinas, dividindo os profissionais. E aí o indivíduo que recebe o cuidado muitas vezes não consegue se enxergar como um ser inteiro, né? Então ele passa a receber informações de diversos profissionais, cada um só olha uma parte, porque a formação ela é pautada nisso, né? Ela é voltada para isso. A gente tem uma supervalorização do conhecimento especializado, né? Então isso é uma questão que a gente tem hoje como inclusive algo que é muito valorizado, né? Essa super especialização. E aí quando alguém adoece, essa pessoa adoece recebendo um cuidado totalmente fragmentado. Então ela tem lá um sintoma gástrico, ela vai num gastro que vai olhar só para aquele sintoma isolado, e aí ela tem uma ansiedade, ela vai no psicólogo que olha também muitas vezes para aquele sintoma isolado, e aí ela vai num ortopedista e ela vai num físio, e assim, cada um olha aquele pedaço da função que foi perdido, e na verdade ela está com tudo aquilo ao mesmo tempo, e é um contínuo esse processo, né? O processo de adoecimento, ele é sempre multidimensional. Isso é uma coisa que a gente vai abordar um pouco na aula, porque eu quero construir primeiro uma ideia do que é integralidade, do que é o paradigma integrativo, para a gente chegar na espiritualidade, que eu acho que esse é um ponto bem importante para a sustentação e o aprofundamento da visão integrativa. Então, só para entender que a própria fragmentação em si gera doença, ao ponto de que, muitas vezes, um cuidado fragmentado, ele pode ser até eficiente do ponto de vista do sintoma, mas ele tem um custo muito alto, né? Isso é uma coisa que eu costumo perguntar para os meus alunos, né? Qual que é o custo para a pessoa que está sendo cuidada de uma intervenção muito eficiente para o sintoma? Porque a gente fala muito das vantagens de uma intervenção eficiente para o sintoma, e às vezes a gente não fala do custo disso. O custo dessa intervenção é um custo
da própria autonomia do indivíduo, porque quando ela recebe um cuidado que retira dela aquele sintoma que ela está sentindo, ela tem uma ilusão de que ela solucionou as causas daquele processo de adoecimento. Então, quando ela está com dor e você dá um analgésico, o analgésico tira a dor, só que o processo de dor, né, a dor é só um sinalizador, né, de que que algumas necessidades básicas não estão sendo atendidas, né? Então, todo ser vivo adoece quando não atende necessidades básicas. E o ser humano tem um conjunto de necessidades básicas muito além das biológicas, né? A gente tem necessidades também de significado, de sentido, que é um pouco do tema dessa aula. Então, quando alguém retira um sintoma sem perceber que esse sintoma ele é resultado de um conjunto de fatores que respondem à vitalidade e não estão sendo atendidos, ele perde autonomia. Então é nessa situação que a gente está hoje, um cuidado extremamente fragmentado, as pessoas olham apenas para os sintomas como se fosse a causa, né, primária do processo, né? Então a gente está dentro de um paradigma onde a visão biológica é a única possível e é dali que surgem todos os outros fatores, é tudo epifenômeno, é tudo desdobramento de um paradigma materialista, então a gente não consegue pensar em outras camadas, né? Essas reduções, né, acontecem inclusive dentro das medicinas tradicionais, né? Então a gente pega, por exemplo, a cosmovisão chinesa, que é da medicina clássica chinesa, que era uma coisa extremamente ampla, extremamente profunda, de uma leitura profunda da realidade, na qual a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Na década de 50, isso é reduzido para o que a gente chama de medicina tradicional chinesa, né? Então, aquelas várias linhagens da medicina chinesa são resumidas dentro de uma abordagem, de um pacote para dialogar com a medicina ocidental, né? Então, o governo chinês faz uma compilação, entre aspas, disso na década de 50, chama de medicina tradicional chinesa, e aí isso chega no Ocidente como um recorte praticamente de uma única técnica, que é a acupuntura, e às vezes vira uma coisa completamente descontextualizada da racionalidade de origem, né? Então, a acupuntura ela pode virar uma inserção de agulha, que é um agulhamento, que é completamente diferente da lógica de meridianos, da lógica dos vários níveis de medicina, que inclui a espiritualidade, né, dentro dessa dimensão do processo terapêutico. Então, a gente está tendo um processo de redução da visão do processo de saúde e doença, e o paradigma integrativo ele vem contrapor um pouco essa ideia, né? Então eu brinco que a gente está num momento de resgate do feminino, inclusive no campo do conhecimento, né, do arquétipo feminino. Por que arquétipo feminino? Porque se a gente pensar no feminino, por uma visão até taoísta, a gente vai entender que o feminino é aquilo que conecta as coisas, é aquilo que reconecta, é aquilo que proporciona pertencimento, né? Enquanto o masculino proporciona, ele ajuda a discernir, né? Ele ajuda a nomear, ele ajuda a classificar as coisas. Então a gente está num momento de superespecialização, a gente está num momento de distanciamento, de individualismo e de falta de visão sistêmica. No campo do conhecimento, isso, para mim, esse arquétipo feminino se manifesta como todo o arcabouço da complexidade, né? Então, todo o movimento da complexidade, do paradigma transdisciplinar, ele faz esse papel do feminino de reconectar as coisas, né? Então, existe um movimento de fusão, né, de diálogo entre esses dois elementos. Na linguagem alquímica, a gente chamaria isso de fogo e água, né? São duas polaridades entre masculino e feminino. E esse paradigma da complexidade, ele é realmente muito importante no momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque
A gente solucionou muitas coisas com a especialização, com o paradigma materialista, que trouxe uma dimensão do conhecimento que antes não estava aberta. No entanto, toda vez que a gente vai demais para uma determinada polaridade, né, a gente exagera numa única visão de mundo, a gente acaba perdendo um pouco dessa visão da integralidade. Então, o que está acontecendo? A gente está encontrando problemas que não são solucionáveis a partir de uma visão reducionista. Doença crônica, né? Doença crônica não é unicausal. Doença crônica é multicausal. Então, não tem como você dar um medicamento e resolver o problema. Muitos distúrbios da dimensão mental também são assim, né? São multicausais, são muitos fatores que interagem de forma individual. Então, não existe um manual duro que vai dizer quais são os fatores de forma determinista que vão gerar aquele processo de adoecimento, né? Então, quando a gente fala de uma perspectiva mais ampliada, a gente vai entender que cada ser tem um conjunto de necessidades que precisam ser atendidas para manter o seu equilíbrio. E essas necessidades são individualizadas, porque os pesos de cada tipo de condição variam de indivíduo para indivíduo. Ou seja, você tem que sair do genérico, do generalizado, que é a base da medicina ocidental hoje, contemporânea, para o individualizado. Então, todos os medicamentos, as pesquisas clínicas, elas são baseadas em generalização. Então, é um paradigma baseado em generalização. Eu faço um teste com não sei quantas mil pessoas, repito esse experimento, não sei o quê, descarto aquilo que é fora da curva e fico com aquela generalização como um padrão ouro de tratamento. Só que quando eu descarto aquilo que é fora da curva, eu vou gerando um contingente de vários fenômenos e interações que são individuais e que não são descartáveis, né? Então, a complexidade ela vem resgatar um pouco, fazer uma religação de saberes. Por isso que a gente fala tanto de paradigma integrativo e por isso que a gente está falando aqui de espiritualidade dentro da dimensão de saúde. Por quê? Porque a gente precisa juntar pontas, né? A complexidade ela faz esse movimento de reconectar coisas que estavam antes separadas, né? Tem um vídeo muito interessante do Eric Berlow, que é um biólogo que trabalha com essa abordagem da complexidade, chama Como a Complexidade Leva à Simplicidade. Eu acho que é um dos vídeos mais bonitos que eu conheço, assim, de representação didática do paradigma da complexidade, porque ele mostra como uma abordagem multidimensional, uma visão ampla, pode gerar soluções simples, e como uma abordagem muitas vezes fragmentada gera soluções complicadas ou não funcionais, né? Então, quando eu tenho vários profissionais olhando para um único indivíduo e cada um olhando só uma parte e ninguém consegue amarrar isso numa visão mais integral, eu tenho um quadro completamente insolúvel do ponto de vista de uma equipe multidisciplinar. Não consigo avançar com esse caso. Não consigo conversar com as pessoas e ter uma visão da pessoa, porque o indivíduo some no processo. Começa a aparecer a gastrite, a neurose, o desvio postural, e a pessoa some no meio desses vários aspectos fragmentados, né? Então, o paradigma integrativo ele tem esse desafio de reconectar os saberes. Então, vamos lá. A complexidade ela gerou um movimento, que é um movimento transdisciplinar, né, que não é a pauta dessa aula hoje, mas é importante a gente entender que a complexidade, que é a ideia de que as coisas não são separáveis, né, tudo está dentro de uma grande teia de fatores conectadas, a visão oriental, né, clássica oriental, em geral, ela olha muito mais para as inter-relações do que para a identidade isolada das coisas, né? O conhecimento oriental ele é pautado e construído em cima disso, né? Tanto que o pensamento chinês é um pensamento circular, que dá nó na cabeça, é difícil para nós aqui no Ocidente captarmos essa essência de um pensamento que não é linear, é circular. Então, a causa e efeito são retroalimentáveis e aí tem a lógica de 5 movimentos, por exemplo, na medicina chinesa, no Ayurveda, os elementos também, os doshas. Então,
a complexidade é essa grande teia de relações. Essa grande teia gera vários níveis de realidade, né? A partir do momento que eu tenho fenômenos inseparáveis, eu tenho a necessidade de conceber uma realidade que não é unidimensional, é multidimensional. Eu vou precisar de várias lentes para enxergar essa realidade. Não tem uma única lente superpotente capaz de captar tudo, né? Isso não existe no campo do conhecimento, né? Então, é como um fotógrafo. Depende do fenômeno que eu vou fotografar, eu vou precisar de uma lente diferente, de uma lente macro, de uma lente teleobjetiva. Então, cada lente capta uma parte específica do fenômeno. O terceiro princípio que mantém o paradigma transdisciplinar é a ideia de terceiro incluído, que vai desfazer um pouco a lógica de que o observador não faz parte do fenômeno. Então, trazer uma integração do observador dentro do fenômeno e operacionalizar a lógica de níveis. Então, eu tenho sempre polaridades num determinado nível e integração em outro nível. Então, eu vou tendo uma relação entre os vários níveis de realidade que é possível de compreender. Vou falar um pouco mais para frente disso, né? Então, a complexidade ela tenta trazer uma contextualização para a simplificação. Ela não despreza o simples, ela não despreza o reducionismo, mas ela contextualiza o reducionismo dentro de uma parte da explicação da realidade, né? Então, ele é insuficiente para explicar a realidade, mas ele é uma parte da explicação do todo, né? A gente tem um autor que eu gosto muito, que é o Eric Bars, né? Ele fala de um conceito chamado Whole Medical Systems, que é um conceito que vai falar de racionalidades que tem essa visão integral, né? Ele vai falar de várias abordagens, né? Isso dialoga muito com a visão da Madel Luz, que trouxe o conceito de racionalidades médicas, né? Que foi um conceito trabalhado aqui no Brasil, que ela vai falar do quanto que não existe uma única forma de enxergar o processo de saúde e doença e o processo de adoecimento. Eu tenho várias possíveis cosmovisões, ou seja, leituras da realidade que vão culminar em sistemas terapêuticos com capacidades e características diferentes. Então, ela foi estudar, por exemplo, a medicina chinesa, ela foi estudar a homeopatia, o Ayurveda, a própria medicina biomédica, e ela foi entendendo que cada uma dessas medicinas tem uma cosmovisão diferente que vai se desdobrando em categorias, né? Doutrina médica, sistema diagnóstico, sistema terapêutico, tudo isso vai se desdobrando ao longo do tempo. E o Bars faz uma avaliação desse conceito de Whole Medical System, situando um pouco das diferenças entre uma medicina convencional que separa e um sistema médico inteiro, né? o total, que faz um processo de integração das várias dimensões. Então, a principal diferença entre um Whole Medical System e o sistema convencional é postular uma abordagem de várias dimensões versus uma abordagem de uma única dimensão, que é a dimensão física, né, material, como a gente conhece, materialista, né, do paradigma mais materialista. Então, essas duas diferenças de visão, elas coexistem na área da saúde e são fruto de uma tensão muito importante que vale a pena a gente olhar do ponto de vista teórico, conceitual e prático, né? De fato, quando a gente tem um processo de adoecimento, né, se a gente olhar para uma coisa simples, por exemplo, a gente pode ter um processo inflamatório que vai gerar diversas doenças, né? A inflamação está ligada com câncer, com artrite, depressão, doença cardíaca. E eu posso ter, por exemplo, uma condição de saúde, obesidade, que tem muitas causas possíveis. Está ligado com hormônio, está ligado com inflamação, com distúrbio de humor, com alimentação, com a genética. Então, uma doença ligada com
várias causas e uma condição ligada a várias doenças. O que isso me diz? Me diz que existe uma grande teia de fatores de inter-relação em qualquer processo de adoecimento. E que apesar de muitas vezes o livro de patologia me dizer que aquele recorte é o padrão ouro, etc., etc., aquilo vale como uma estratégia genérica para lidar com um sintoma da dimensão física, mas isso não significa que esse indivíduo que recebeu esse cuidado conseguiu fazer as mudanças desses vários fatores nas várias dimensões dele para se recuperar a própria saúde e não adoecer mais, né? Ou recuperar o processo de adoecimento. Então vamos lá. Esse aqui é um modelo multidimensional que eu gosto bastante de usar porque eu acho que ele é bem didático, né? Quem propôs essa versão desse modelo foi o Fernando Bignardi, lá na Unifesp, no setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde. Eu acho que é um modelo muito didático, que ele vai colocar a visão do ser humano a partir de 5 dimensões: uma física, uma metabólica, uma vital, uma mental e uma supramental. Então, essas dimensões, elas são obviamente conectadas, né? Então, toda vez que eu olho para um ser humano, eu olho para ele dentro de um processo contínuo. Só que, do ponto de vista do conhecimento, eu tenho camadas de percepção. A gente não consegue perceber todas as intertransformações entre uma dimensão e outra. Não tem mapeado as cadeias de causalidade, causa e efeito, cada coisinha que acontece. Eu gosto de pensar que é como se a realidade ela fosse uma grande espiral, né? Então, pensem numa grande espiral, uma espiral tão grande que eu não consigo ver o outro lado dela. Quando eu olho para a lateral dessa espiral, eu enxergo níveis, porque eu não consigo ver, é tão longa, é tão grande, que eu não consigo ver a outra ponta. Então, eu só enxergo os níveis que estão ali imediatamente apresentados para nós. Isso é uma realidade para a gente. Por quê? Porque a maior parte do universo é matéria escura, né? A gente tem muita energia e matéria escura no universo. Então, apesar da física ter descoberto muita coisa, tem muito mais coisas não compreendidas do que compreendidas, né? Sobre as leis básicas de funcionamento. Então, o paradigma materialista ele tem uma limitação intrínseca, que é justamente a base de sustentação ser a maior parte dela ser um mistério, né? Tá oculta para a gente entender, para a gente compreender. É muito pouco do que se compreende desse nível de realidade, né? Então a gente precisa sim de outras lentes e outros recursos para poder enxergar o ser humano. Então, por exemplo, a gente pode ter um indivíduo com hipertensão arterial, né? Então, hipertensão é uma doença que eu tenho um aumento e uma alteração lá na parede da artéria, e aí eu tenho um aumento da pressão arterial do indivíduo, que é uma doença tratada na dimensão física. Quando eu vou olhar como a medicina convencional trata isso, ela vai tratar de que forma? Ela vai tratar isso usando quase que uma noção hidráulica, né? Como? Ela vai tirar líquido, né, usando um diurético, algum medicamento para isso, ou ela vai dilatar a artéria para fazer uma atuação direta no sintoma. Se eu perguntar para um encanador como ele faria isso, ele vai resolver da mesma forma. Existe uma relação muito presa na dimensão física. O que a gente sabe das pesquisas? Então, por exemplo, na dimensão vital, que é uma dimensão que é o foco das medicinas tradicionais, né, medicina chinesa, Ayurveda, por exemplo, o ritmo, que é uma informação que está dentro do sistema vivo, né, o ritmo ele não é físico, ele é uma informação que modula o funcionamento do sistema. Então, o ritmo respiratório, por exemplo, é um fator importante que interfere na PA. Então, quando tem um monte de pesquisa que mostra essa relação, né? Quando a pessoa recupera a pausa respiratória, quando ela recupera uma respiração diafragmática, ela tende a ter uma mudança favorável da pressão arterial. E aí,
muitas vezes o ritmo respiratório ele é alterado por fatores da dimensão mental. Uma pessoa ansiosa ela tem uma alteração crônica do ritmo respiratório. A postura física muda o ritmo respiratório? Muda também, né? Os fatores supramentais, que podem ser tanto o ambiente quanto a espiritualidade, afetam o mental e, consequentemente, a postura física e, consequentemente, o nível metabólico, né? Porque a gente sabe que a alteração da respiração afeta cronicamente o nível metabólico, né? Eu posso passar a ter a apneia do sono, eu posso ter um sobrepeso associado a uma dimensão mental que é ansiosa, porque não se alimenta direito. Então, todos esses níveis, eles se interrelacionam e podem culminar numa hipertensão arterial. Quando eu trato só aquele nível metabólico, eu estou excluindo toda essa complexidade, estou deixando de ver essa integralidade do indivíduo, né? Então, eu estou perdendo a possibilidade de chegar na causa que é multifatorial e não individual. Então, por que se uma pessoa está começando com um processo hipertensivo, por que ela não tem uma intervenção no nível mental para controlar, né, a ansiedade? Ela não tem uma intervenção postural, porque a postura física interfere no processo, no ritmo respiratório. Ela não tem uma intervenção do nível vital, né, para aprender a respirar direito, para trabalhar, por exemplo, na lógica da medicina chinesa com a dinâmica vital, né? Pela lógica chinesa seriam os meridianos, né, e como isso funciona, para chegar na dimensão física, né? Então, a gente às vezes fica só preso nessa dimensão ou sem conseguir fazer essa inter-relação, né? Que uma pessoa que está desconectada do seu propósito de vida desenvolve uma atitude mental, às vezes, desequilibrada, ela tem uma alteração postural, que reflete na vitalidade, que altera o metabolismo e que chega na dimensão física. Então, toda essa inter-relação é importante da gente resgatar quando a gente fala de integralidade. Tem vários modelos multidimensionais possíveis, né? O Ken Wilber também faz uma visão bem interessante. É um outro modelo que é dividido em 4 quadrantes, né? Interior, exterior, individual e coletivo. E aí ele faz toda uma abordagem de várias dimensões dentro de vários quadrantes. Independente do modelo que você for usar, né, é importante usar algum modelo. Por que tem que usar algum modelo? Porque a gente precisa situar as coisas, né? O que a gente não discerne, a gente não integra. Então, tem uma etapa antes da integração, né, e da costura, que é encontrar o retalho. Eu preciso identificar o retalho para depois costurar o retalho. Então, não adianta a gente falar de visão integral, de visão holística, se a gente não conseguir usar a lente certa para fotografar aquele recorte da realidade. Então, às vezes a gente tem um discurso um pouco superficial de falar de visão holística, de visão integral e descartar as ferramentas de aprofundamento em cada uma das dimensões. Então, vamos lá. Então, o que é o integrativo? Né? Então, qual que é a proposta de um paradigma integrativo? Ele está integrando o quê? Né? O que é visão integrativa? O paradigma integrativo ele está basicamente lidando com 2 possibilidades. Se a gente agrupar tudo, a gente vai encontrar uma polaridade muito evidente, que é um paradigma biologicista, materialista, que está focado no controle do sintoma e evoluiu muito para isso, né? E um paradigma das medicinas tradicionais que vai olhar para a vitalidade como centro, por isso que chama medicina vitalista. E o que é vitalidade? Vitalidade dá para pôr num frasco, né? Vitalidade não é matéria, ela não é material, eu não consigo colocar isso num frasco, eu não consigo pedir um exame químico que me mede isso. Como é que a gente mede vitalidade? A gente mede vitalidade olhando o reflexo nas várias dimensões. Como é que eu sei que uma planta tem mais vitalidade do que outra? As 2 plantas da mesma espécie, do mesmo tamanho, como é que eu sei que uma tem vitalidade e outra não? Pela aparência, pela clínica dela. Então, a vitalidade, ela se expressa nas várias dimensões. Como é que eu sei que uma pessoa tem vitalidade? Quando eu olho para ela e vejo ela falando, a postura física, o brilho no olho, a cor da pele, o tom de voz, tudo isso me fala sobre a vitalidade, né?
Então, um paradigma integrativo, idealmente, é um paradigma que consegue unir o melhor de cada um desses dois mundos. O que eu tenho de melhor para o controle do sintoma que pode salvar uma vida, que pode ser muito útil para a gente trabalhar em situações onde o controle do sintoma é eminente, é crucial para a gente salvar a vida de uma pessoa, né? Então, a medicina biomédica evoluiu muito para isso, a gente deve muito para ela em relação a isso. No entanto, a gente tem outras ferramentas que é como não adoecer, como aprender a manejar a vitalidade para que isso aqui não precise chegar nesse ponto de desequilíbrio de sintoma que eu coloco a vida em risco. Então, o integrativo é uma união entre uma perspectiva focada na vitalidade com uma perspectiva focada no sintoma e no controle do corpo biológico. Então, quando essas duas coisas dialogam e se integram, a gente tem um desafio, que é o paradigma integrativo. Tá? Não é simples de fazer, né? Mas é muito importante. Essa aqui é uma pirâmide que a gente usa muito dentro da naturologia, da naturopatia, né? Que é uma pirâmide de intervenção, sendo que está no topo, são intervenções com uma força maior, né? E, consequentemente, com mais efeitos colaterais, normalmente. E o que está na base são fundamentos para promoção de saúde, estimular mecanismos de autocura, mecanismos de autorregulação, né? Porque, no final das contas, cada indivíduo tem em si uma capacidade intrínseca de recuperação que pode ser favorecida ou pode ser desfavorecida, né? Então, a vida ela tem uma inteligência própria, que ela pode ser atendida ou ela pode ser dificultada, né? Os mecanismos de regulação evoluíram ao longo do tempo, né? Cada indivíduo tem em si essa capacidade. A agricultura é a mesma coisa. Se a gente olhar para a agricultura humana, a gente tem uma agricultura que reflete o nosso modelo biomédico, nosso modelo de intervenção de saúde reducionista, que é uma agricultura focada em adubação química, focada em controle por pesticida, né? O oposto disso seria uma agricultura agroflorestal, florestal, por exemplo, agricultura sintrópica, né? Que a ideia é como que a natureza faz esses processos de regulação e como eu, como intermediário desse processo, o ser humano que está ali fazendo um processo de agricultura, posso usar esses mecanismos que a própria vida criou de regulação, né? E aí eu não preciso de agrotóxico, eu não preciso de fertilizante, né? Então, existe uma inteligência que a gente pode honrar e trabalhar a favor dela ou trabalhar contra ela. Isso começa no campo da pesquisa, né? Esse aqui foi um artigo que a gente publicou uns anos atrás, eu e uma orientanda minha, sobre as pesquisas dentro dessa abordagem integrativa. A gente fez uma revisão que mostra quanto existem métodos que podem aferir fenômenos complexos, né? Então, uma abordagem complexa em saúde, eles não são utilizados, né? Eles são muito incipientes ainda. Tem estatística, tem modelo de ensaio clínico, tem uma série de recursos que às vezes a gente não usa porque não conhece, porque toda a cultura de saúde ela está pautada num modelo de ensaio clínico randomizado, controlado, padrão, que às vezes mata o fenômeno que eu estou estudando, né? Então, esse é um problema dentro do campo das evidências em saúde que vai construindo essa visão. Esse aqui é um artigo que está no Prelo, né, que a gente está publicando agora, mas é um ensaio que a gente fez um pouco diferente, né? Então, a gente está considerando a visão das medicinas tradicionais e o diagnóstico delas dentro da cosmovisão ayurvédica, chinesa e antroposófica, e a gente está testando as intervenções com esse diagnóstico de cada uma das racionalidades. É uma inovação aí de método, e é um ensaio clínico randomizado, controlado, só que com essa preservação da racionalidade original, né? Então, a gente tem feito aí um trabalho para mudar um pouco esse campo de pesquisa, né? Então, você tem um determinado tema que é testado a partir da luz dessa racionalidade original
e não padronizando a partir do modelo biomédico, porque às vezes aí você deixa de testar aquele fenômeno que você está querendo entender. Tem algumas pesquisas muito interessantes nesse sentido, né? Tem uma pesquisa que vai estudar, por exemplo, ela faz um entrecruzamento entre a biologia sistêmica e o modelo de calor e frio da medicina chinesa, né? Então ela faz essa inter-relação e usa estatística e usa métodos bem avançados para entender uma tipificação de uma doença ocidental, de um diagnóstico ocidental a partir da ampliação de visão que a avaliação oriental pode dar para isso, e encontre uma coerência, quer dizer, é coerente você falar de frio e calor dentro de algumas doenças que eram tratadas como se fosse a mesma coisa, né? Então eu posso ter uma artrite de frio e uma artrite de calor, e aí eu ter tratamentos individualizados, né? Isso aqui é um exemplo dessa interação do integrativo, gerando tecnologia nova, né? Gerando saber, né? Então, deixa eu avançar aqui. Então, outras coisas, né, que falam um pouco dessa complexidade, a própria ideia de microbiota, né, que até um tempo atrás a gente não tinha muito essa abordagem. Hoje a gente sabe que a gente tem todo um microbioma, na verdade, né, uma série de bactérias no corpo, né, a gente tem mais bactéria do que célula no corpo, para falar a verdade, e que elas modulam muita coisa, né? E se a gente entender essa relação, a gente entende que é uma relação de inseparabilidade entre o indivíduo e o ambiente. Então, essas bactérias elas vêm do ambiente natural, e a gente tem uma troca, e isso modula, inclusive, o nosso comportamento. Então, tem uma série de estudos que saíram mostrando a relação entre bactéria e comportamento, entre saúde mental e bactéria, né? São algumas questões. Bom, agora vamos entrar na espiritualidade propriamente dita, né? Então, dentro de um modelo multidimensional, a espiritualidade ela estaria dentro daquele modelo de 5 dimensões que eu mostrei, ela estaria dentro da dimensão supramental. E por que supramental? Porque a gente coloca essa dimensão da espiritualidade como algo que nos contextualiza para fora de nós mesmos, né? Então, para onde eu vou na vida, qual é o sentido da vida, o que tem além de mim, né? Até como história, até como continuidade ou não. Então, esse aspecto transcendente do ser humano, ele aparece quando a gente fala de espiritualidade, né? Então, ele é um aspecto que é muito importante no processo de autorregulação. Se a gente pensar numa visão multidimensional, a espiritualidade ela cumpre um papel muito importante na gestão da vitalidade. Então, algumas reflexões, assim, o quão desvitalizante é viver uma vida sem sentido? O quão desvitalizante é viver uma vida que você não consegue se sentir parte dela, que você não se conecta com ela, né? Então, essa conectividade, eu diria que a espiritualidade, ela cumpre um papel muito desse arquétipo feminino que eu citei no começo, que é uma noção de pertencimento, de interdependência, né? Então, ela nos remete a um processo de interdependência, justamente por trabalhar funções até metacognitivas, de ampliação, né, de uma visão separada do processo. Então, a gente tende a ir além quando a gente pensa em espiritualidade, né? Então, isso é uma característica humana. Tem muitas definições de espiritualidade, né, mas a gente pode entender que o espiritual é aquilo que nos coloca para além de nós mesmos, né? Então, vamos lá. A gente tem vários componentes, né, dentro de uma visão da espiritualidade, entre eles uma necessidade de encontrar um significado, uma necessidade de encontrar esperança e vontade de viver, e de uma fé em si mesmo, nos outros, em Deus ou em qualquer coisa, né? Eu não preciso ter uma religião para ter espiritualidade, né? Espiritualidade é uma característica aí da dimensão humana. Se a gente for olhar, por exemplo, o exemplo da medicina chinesa, que eu citei um pouquinho, né, a gente vai entender que na medicina clássica, né, que é o que veio antes da medicina tradicional, que é um pacote de coisa
de coisas acopladas, né, para dialogar com a medicina ocidental contemporânea, a gente tinha 3 níveis de medicina, né? Uma medicina terrena, uma medicina humana e uma medicina divina. O que significa isso? Né? Significam camadas, né, de níveis diferentes de realidade. Sendo uma medicina terrena uma medicina mais focada na enfermidade, né, no processo de adoecimento como um processo onde eu vou intervir para lidar com aquele desequilíbrio. Por exemplo, quando eu coloco acupuntura ali em alguns pontos, sigo um protocolo para tratar uma determinada síndrome, eu estou fazendo essa medicina terrena, né? E aí eu tenho outras camadas. Eu tenho uma medicina humana, que é uma classe média, que ela se ocupa do processo de nutrir a natureza, né? Então, assim, prevenção, equilíbrio, que é uma visão um pouco mais vitalista do processo. E eu tenho uma outra camada, que é uma camada divina, né? Que é sobre nutrir o destino, né? E a gente perdeu essa condição dentro da perspectiva ocidental, né? Como nutrir o destino? O que significa nutrir o destino, né? A medicina chinesa, assim como a Ayurveda e como várias outras, elas falam que o processo de adoecimento ele tem a ver com um processo de desconexão da fonte ou do próprio destino ou do seu próprio justo lugar na teia, né? Nessa grande teia de fatores. Isso faz bastante sentido quando a gente pensa em espiritualidade, porque espiritualidade pode ser vista como esse guia, né? Essa bússola, porque eu gosto de pensar na ideia de que propósito de vida, às vezes é uma palavra muito, muito vaga, porque a gente espera propósito de vida como uma resposta pronta. Qual que é o seu propósito de vida? O propósito de vida não é um mapa, né? Ele não pode ser um mapa, né? Ele não é algo fixo, né? Ele é mais como uma bússola que aponta para uma direção, né? Então, é aquela direção que eu me sinto conectado, é aquele conjunto de coisas que eu faço na minha vida que me conectam, que fazem com que eu me sinta pertencendo a uma coisa maior do que eu, que me motive a dar sentido para a minha existência, que me conecte com um processo de evolução, de autolapidação, de autocultivo, né, de crescimento pessoal. Então, isso é uma bússola, não é uma coisa determinista, né? Eu já sei o meu propósito de vida, então é só seguir esse mapinha aqui. Não é bem assim, né? A cada curva da vida, a gente tem coisas inesperadas e a gente tem sempre uma direção que a gente vai sentindo. Essa direção ela vai sendo renorteada o tempo todo, né? Então, a gente tem sempre um senso de propósito que vai construindo ao longo do tempo o nosso propósito de vida. Na medicina chinesa, a gente vê isso como uma interação entre duas forças, né? O que a gente chama de mandato celeste e a natureza interna. O mandato celeste é onde eu me insiro nessa teia, que é, aspas, uma noção de destino. No entanto, cada indivíduo tem uma natureza interna, que é formada também no momento do nascimento. Então, todas essas forças que estão presentes no momento do nascimento, que tanto para a Ayurveda quanto para a medicina chinesa, elas estão além da genética, porque a genética é um fator, porém a gente tem vários impulsos que no momento da concepção a gente começa a formação da vida, e o momento da concepção é importante. Todos os fatores que coexistem no momento da concepção se desdobram no desenvolvimento da vida. Se a gente pensar a partir de uma visão complexa, isso faz muito sentido, né? Tanto que essas medicinas elas fazem, por exemplo, um preparo para a concepção. Não tem um preparo só para o parto, tem um preparo para a concepção, que é muito diferente da nossa visão, que é muito pautada numa dimensão prática. Só interessa a genética. Tanto faz se vai ser inseminação artificial, se eu estou bem ou não estou bem no momento da concepção. Então, essa é uma relação que destoa, né? Então, a interação entre natureza interna e mandato celeste é uma coisa que aparece na medicina chinesa e que nos diz um pouco sobre
a importância da espiritualidade como uma forma de ampliação do processo da visão de saúde e doença. Então, vamos lá. Se a gente for olhar os questionários, né, que existem de avaliação da medicina integrativa, esse é um estudo muito interessante que vai avaliar, levanta uma série de questionários que são utilizados dentro da medicina integrativa, uma revisão super ampla. A gente vai encontrar vários questionários que vão medir o domínio espiritual, que vão citar o domínio espiritual, desde o bem-estar até escalas específicas para a espiritualidade. Isso aparece em muitos tipos de pesquisa e tem cada vez mais aparecido como um domínio importante para a gente medir, para a gente trabalhar e a gente interagir. Então, tem questionários validados que a gente pode usar isso, né? Inclusive, tem um conceito de saúde espiritual, né, com questionários para isso, né? Só a gente entender que isso tem também métrica, tem também forma de medir, não é perfeito, como nenhuma forma de mensuração, mas é uma forma da gente entender essa inter-relação, né? Tem saído várias pesquisas mostrando a relação da espiritualidade com a saúde, né, desse arcabouço da espiritualidade, da noção de interconectividade, de pertencimento, de conexão com a natureza, ou mesmo de fé, e a relação disso com a saúde, né? Tem vários estudos que mostram essa relação com adolescentes, com idosos, né? Tem escalas construídas em cima dessas várias dimensões, né? Incluindo a religião, a espiritualidade. Então, essas várias práticas possíveis que podem tocar a dimensão da espiritualidade, né? Então, quando eu faço um trabalho de presença compassiva com a pessoa que eu estou atendendo, isso abre para a pessoa um estado de percepção, de reflexão, de ser, que toca em aspectos da espiritualidade, né? Então, quando eu faço uma meditação, quando eu faço um trabalho com toque, quando eu faço um trabalho com yoga, quando eu faço uma atividade de arte, tudo isso abre a dimensão do trabalho de espiritualidade e sentido de vida, que é muito importante dentro de um cuidado integrativo, né? E alguns autores vão falar até de plano terapêutico espiritual, né? Para a gente trabalhar isso de forma terapêutica, como eu posso, nas várias dimensões, intervir, favorecer um processo de amadurecimento espiritual da pessoa que está ali comigo, né? É muito comum também nos cuidados paliativos e em várias outras dimensões. Eu estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo, porque eu quero conversar com vocês. Eu queria mostrar um pouco de um trabalho que a gente tem feito no Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, né? Eu não falei, mas eu sou vice-presidente de um consórcio que une pesquisadores e profissionais em torno da produção científica em saúde integrativa. Então, o consórcio, ele é o terceiro consórcio do mundo. A gente tem um consórcio americano que foi o primeiro, tem um consórcio holandês e o brasileiro é o terceiro consórcio, que hoje tem mais de 500 pesquisadores, a gente tem mais de 60 universidades conectadas, né? E vários projetos de pesquisa. Um dos projetos de pesquisa é um mapeamento de evidências em práticas integrativas, encomendado pelo Ministério da Saúde, feito entre a parceria do consórcio acadêmico com a OPAS, né? A gente tem uma carta-acordo, um acordo de colaboração, né? De parceria com a OPAS, e a gente tem desenvolvido esses trabalhos de mapas de evidência. O que é interessante nesse trabalho é que mesmo para nós que estamos na área de pesquisa, a gente não tinha noção da quantidade de evidência acumulada de muitas das práticas integrativas que a gente mapeou. Então, o que é um mapa de evidência? É um mapa feito a partir de revisões sistemáticas das diversas práticas integrativas. A gente produziu 9 mapas, e então é um trabalho que já está publicado, né? Vocês podem acessar aqui nesse link. E é um trabalho muito interessante. Ele vai listar dezenas de outcomes para várias condições de saúde. Eu queria mostrar um pouquinho do mapa de meditação, porque dentro das várias técnicas que a gente tem, né, das várias abordagens, as técnicas de meditação
elas são muito, muito úteis para a gente pensar numa abordagem ligada à espiritualidade e ligada a essa expansão da percepção, da autoconsciência, do autocultivo. Né? Por quê? Porque toda técnica de meditação ela trabalha com um aspecto fundamental, que é o controle da atenção, e a atenção ela gera todo um processo de neuromodulação e de autotransformação num nível muito, muito drástico, que vai desde o simbólico até o biológico. Né? Então, se a gente olhar o mapa de evidências de meditação, que eu vou mostrar um pouquinho, a gente vai ver que uma intervenção de meditação ela afeta desde do indicador bioquímico até sei lá, um indicador postural, até um indicador simbólico de percepção da espiritualidade. Então, é uma das técnicas mais amplas e com efetividade em praticamente todos os níveis de alguma forma. Inclusive social, conectividade com a natureza, propósito, né? Meditação é muito ampla, é muito interessante, uma técnica... Para começar, um termo genérico, né? Cada técnica de meditação tem uma ação específica. Então, se eu faço meditação com foco em compaixão, eu desenvolvo a compaixão e todas as outras coisas que vêm junto com o estado de compaixão. Né? Por exemplo, empatia, não julgamento. Quando eu faço uma técnica de mindfulness, que eu faço um escaneamento corporal, eu aumento a minha percepção das sensações e dos sentidos, né? Quando eu faço uma técnica de atenção focada, eu aumento a minha capacidade de desligar um sentido para ficar focado só em outro sentido. Então, as técnicas não são todas iguais, elas são específicas e tem uma gama gigantesca de técnicas para uma gama gigantesca de condições que eu posso atuar, né? Então, as medicinas tradicionais, elas construíram recursos de neuromodulação e de transformação de vários níveis, que são as técnicas de meditação. A gente um dia pode falar mais profundamente disso, mas eu trouxe porque é um tema muito relevante para a gente falar disso. Então, esse mapa de meditação ele foi baseado em 191 revisões sistemáticas, de 400 e poucas que a gente iniciou a triagem, sobraram 191 que atenderam os critérios, né? E ele mostra, em cima aqui a gente tem os desfechos, os vários desfechos, e aqui os tipos de meditação, os tipos de técnica. Né? Por que eu recortei esse daqui? Porque é uma categoria que a gente criou dentro dos mapas de evidência, que é socioambiental e espiritualidade. Dentro disso, a gente tem lá propósito de vida, orientação prosocial, significado, envolvimento com a beleza, elevação espiritual, conexão com a natureza. São todas escalas, são instrumentos utilizados para medir esses aspectos. Né? Então, cada bolinha é um estudo. Né? Aqui não dá para ver todos, porque isso desce lá para baixo. Né? Depois, quem quiser pode acessar o mapa e ver o mapa completo. Mas só mostrando que a gente tem... categorias e instrumentos para medir tudo isso. Né? Então, aqui é o recorte dos mapas, né, que vai medir um pouco dessa relação aí. Então, esse aspecto da contemplação, né, que a criança tem muito forte, ela entra no fenômeno, né, que ela consegue se fundir do ponto de vista da percepção com o fenômeno, a gente vai perdendo ao longo da fase adulta, e com isso a gente vai perdendo essa capacidade de transformação dos aspectos, de modulação. Né? Então, isso é importante. Né? A meditação é um aspecto muito importante para a gente recuperar a nossa qualidade de vida, a nossa espiritualidade. Né? E aí entra também a noção de ecologia, né? Ecologia e saúde. Né? Muita gente se sente conectado com o todo a partir da vivência de um ambiente mais em estado natural, em estado de equilíbrio. Né? Então, tem uma série de estudos que mostram essa relação, né? Do efeito do banho de floresta, do fato de você estar no ambiente natural e como isso mexe com a tua visão de mundo, com a forma com que você se relaciona. Né? Então, isso já é evidência, tem revisão sistemática sobre isso, né? Tanto em aspectos biológicos quanto em aspectos simbólicos e mentais, né, da dimensão mental.
Então, só passando rapidinho sobre um pouco desses assuntos. Vou falar também que, assim, já estou finalizando, na verdade, porque eu quero abrir para perguntas, para a gente interagir um pouco, e queria deixar, assim, o convite também para vocês visitarem a página do consórcio, né, brasileiro. A gente tem uma área, inclusive, para o Covid, com materiais úteis para a gente lidar um pouco com a pandemia, baseados em evidência, tem um mapeamento de medicinas tradicionais para o Covid, tem um mapa de plantas medicinais, tem uma série de recursos, né? O site também tem uma área de afiliação, né? A afiliação é gratuita, então os pesquisadores da área podem se afiliar para receber informações, para estar listados num diretório que a gente criou de busca para facilitar a interação entre os profissionais. A gente está num processo, na verdade, de transformar esse diretório, vai ter uma versão nova dele em breve, a gente vai passar por um processo agora de redesenho, mas o consórcio, ele tem trabalhado para promover a pesquisa a partir de uma perspectiva mais ampla e mais ampliada aí do modelo de saúde. Queria deixar os meus contatos e abrir para perguntas para a gente poder interagir mais. Deixa eu até parar aqui o share para eu poder ver vocês. Vamos lá, perguntas. Tem um monte de coisa no chat aqui que eu não vi. Caio, se você puder escrever aqui no chat, deixar o link de como a gente consegue encontrar esse mapa de evidências, que você colocou o link no slide, mas é longo. Tá, deixa eu fazer isso. Por Eu já gentileza. coloquei no consórcio, agora eu vou deixar os mapas de evidência. Esse mapa de evidências foi o mapa mais amplo que a gente tem até hoje de meditação, de estudos de meditação. Tá? Foi um estudo muito longo, a gente ficou 8 meses fazendo esse levantamento, né? Ele é o mais atualizado que tem. Foi a primeira vez que foi feito um mapeamento grande desse, então tem muita coisa interessante, vale muito a pena explorar esse mapa. Agora vão sair as publicações científicas, né? E também não foi comunicado ainda. Esse mapa ele foi publicado lá na BVS, mas ele ainda não foi oficialmente publicado pelo Ministério e pelas outras instituições. Então vamos lá, perguntas e interações.